pode destruir completamente a memória. Mas o mais incrível de tudo é que não estamos falando de gente, nem de nenhum outro ser vivo criado pela natureza. Estamos falando de um vírus eletrônico e de sua vítima. O computador provoca o maior estrago. Estamos falando do vírus, mas por incrível que pareça, não falamos de um vírus biológico. E a vítima dele também não é do reino animal. Estamos falando do vírus eletrônico. E o que ele ataca é uma das mais preciosas máquinas criadas pelo homem, o computador. Você vai ver a seguir como foi que, por pura maldade, alguns espíritos de porco criaram os vírus de computador. Como é que eles atuam? Como se pode evitá-los? Veja depois do intervalo. A cultura do homem que construiu os computadores criou os vírus capazes de arrasar com eles. Nossa reportagem especial de hoje vai mostrar como foi que apareceram os vírus eletrônicos, os diversos tipos e quais os estragos que provocam nos computadores. Lendas e histórias, casos reais dos dias de hoje. Como se espalham esses monstrinhos e como fazer para nos defendermos deles. A reportagem é de Davi Molinari. Ele é tão pequeno que dificilmente pode ser localizado. Pode ficar durante meses incubado, sem se manifestar. Quando ataca, provoca sintomas comparáveis a um simples resfriado, ou até mesmo aos efeitos devastadores da AIDS. Esse vírus, que não tem corpo físico, é um vírus eletrônico. Mas, tal qual o vírus biológico, ele pode se disseminar, não entre os seres vivos, é claro, mas entre computadores. Um vírus de computador, a gente pode dizer que seria um pequeno programa que se agrega a outros programas que o usuário tem no microcomputador dele, de tal forma que fique imperceptível para o usuário. O usuário executa o programa dele e, sem ele saber, existe um programa grudado, agregado a esse dele, que seria o vírus. Ele não passa de uma combinação de sinais em linguagem de computador. Isto é, o vírus, na verdade, é um programa como um outro qualquer, só que bem pequeno. E como vírus biológico, é capaz de dominar e até de destruir a memória, o sistema operacional, o disco rígido, os disquetes, enfim, é capaz de matar o computador. Existem vírus que fazem algumas brincadeiras no monitor, que apresentam alguns desenhos, que têm alguns sintomas que realmente não chegam a nos prejudicar. Agora, o maior problema, eu acho que é na hora que ele afeta o disco rígido, que é onde estão mantidas e armazenadas as grandes informações que nós necessitamos. A forma mais comum de um vírus invadir um micro é através de um disquete contaminado. Normalmente, ele primeiro toma conta do boot, o setor que dá partida para o funcionamento do computador. Quando o disquete infectado é acionado, o pequenino programa que constitui o vírus é que liga o computador no lugar do setor de boot. A contaminação se dá no momento seguinte, quando o usuário pedir para o computador executar algum programa. Aí, o vírus passa para a memória e para o sistema operacional, antes mesmo que o programa pedido seja executado. Mas o vírus pode também já estar presente em algum programa. Da mesma forma, quando esse programa for executado, o vírus vai passar para a memória do computador. E agora, toda vez que o usuário utilizar algum disquete, o vírus vai se reproduzir nele igualmente. Mas até hoje ainda não se descobriu quando é que o vírus se manifesta. E o momento da ação depende de cada vírus. Costuma-se dizer que a contaminação é a primeira fase. A segunda é a incubação. E a manifestação, a terceira fase. E a terceira fase seria a pior delas, seria a hora que o vírus decide agir. Por exemplo, numa sexta-feira deletando os arquivos, ou então simplesmente colocando uma bolinha andando pela tela, letras caindo, mas isso seria somente a ação do vírus. E essa ação pode ser muito desastrosa, você pode perder arquivos, discos, bancos de dados, todas as suas informações que você tem no microcomputador. O primeiro vírus foi detectado no início dos anos 80. Hoje, já existem centenas de tipos. Uma vez um disquete meu que tinha um trabalho de aula, eu perdi tudo que tinha nele por causa de um vírus chamado Joshua e eu não tive como recuperar. Vírus Michelangelo,
que ele, além de estragar o teu programa na tela, ele destrói os teus dados armazenados no Winchester também. O vírus ping-pong é o mais comum. Uma bolinha fica ricocheteando no vídeo. Não causa grandes problemas, além de testar a paciência do usuário com seu interminável vai e vem. Agora veja a criatividade de quem inventou este vírus aqui, o cascata. Quando ele ataca, as letras vão despencando uma a uma e ninguém entende mais nada. Este é o famoso Sexta-feira 13, ou o buraco negro. Você está trabalhando e, de repente, vão surgindo esses buracos no meio da tela, enquanto os arquivos estão sendo apagados. E quem é que consegue trabalhar assim? Ao contrário do buraco negro, este vírus saiu de uma mente colorida. Chama-se Dança com Demônios. No meio do trabalho, cada um dos caracteres acionados assume uma cor diferente. O efeito até que não é mau. Mas imagine este vírus em um programa no qual as cores são fundamentais para o usuário. Alguns vírus muito nocivos se manifestam através de frases. Quando isto ocorre, é porque estão sendo danificados disquetes, discos rígidos e a memória do micro. O mais comum destes vírus é o Stoned. Depois de meses incubado, contaminando outros disquetes, ele surge com uma frase em inglês na tela, que em português significa o seguinte: agora, o seu micro está drogado. Legalize. Uma versão nacional do Stoned não poupa nem mesmo o presidente da República. Collor, um tiro só basta. Há também os vírus musicais. Quando se manifestam, reproduzem melodias conhecidas, como, por exemplo, o Danúbio Azul de Strauss. Difícil é trabalhar com um barulho desses. O que você pensa, então, das pessoas que fazem esses vírus? Olha, eu acho que são pessoas que estão usando a sua inteligência para um lado negativo. Eu acho um desperdício de tempo das pessoas. Elas poderiam fazer coisas muito melhores, muito mais produtivas do que ficar atrapalhando o trabalho dos outros. São verdadeiros gênios, muitas vezes. Eu acredito que, principalmente na faixa etária de 20 anos, 16 a 20 anos, mais ou menos, que fazem isso com o intuito de realmente de prejudicar aí o andamento dos trabalhos das diversas empresas, né? Ainda não se sabe a história real do surgimento dos vírus. Existem versões que os primeiros vírus teriam sido criados por dois irmãos paquistaneses que estariam se vingando de piratas de softwares. Não dá para especificar dizendo uma data, olha, os vírus surgiram em tal data, em tal ano, né? Porque quem fez, com certeza, não falou, tá? Não fala. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que um dos pontos importantes foi uma publicação de um artigo numa revista Scientific American, de maio de 84, com uma reportagem, um artigo sobre batalha de programas na memória do computador. Os programas mudavam de posição, saíam de um determinado local para outro local na memória, para que ele não fosse atingido pelo programa inimigo. Então, esse foi um artigo que pode ser que até tenha incentivado, tá, o surgimento dos vírus. O temor de perder o trabalho se espalhou entre as empresas. Agora, para evitar contaminações, usam todos os tipos de remédios. Evitar de usar disquetes de procedência duvidosa. Tá? Tentar sempre usar cópias originais. Tá? Evitar de trazer disquetes, programas de fora. Tá? Muitas vezes o pessoal costuma trazer joguinhos, aqueles joguinhos de PC e tal. Muitas vezes esses joguinhos estão contaminados. Então, evitar, basicamente isso, evitar de usar disquetes sem proteção. Tá? Seria a camisinha do disquete. Para se protegerem, os usuários já dispõem de programas que localizam os vírus conhecidos e os destroem. Que a gente coloca, tipo, um programa antivírus, né, instalado na máquina, e toda vez que a pessoa for usar esse programa, essa máquina, ele faz uma checagem automática. Então, se tiver alguma coisa, se acontecer uma coisa, ele vai detectar. Sem esse sistema, hoje seria como ter uma relação sexual sem preservativo também. Isso, no caso, seria. Sem camisinha, sem nada, né? O inconveniente desses programas é que, assim como as vacinas do mundo biológico, eles não podem combater os vírus desconhecidos.
Além de prejudicar os usuários, os problemas causados pelos vírus preocupam os especialistas. Existe até uma conferência informatizada internacional através da qual se troca programas antivírus. No mundo inteiro se procura uma vacina contra os vírus. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Raul Weber conseguiu desenvolver um desses programas. Como que funciona esse programa que o senhor elaborou, professor? O programa, ele analisa um dos vetores de transmissão do vírus, que são os disquetes. Basta chamar o programa e ele automaticamente vai examinando todos os disquetes que foram usados no computador. E ele procura exatamente o que no disquete? Ele procura aqueles códigos dos vírus? Ele foi feito já contra alguns vírus que eu já analisei, né? Ele procura então exatamente onde os vírus se localizam no disquete e se ele acha, ele remove o vírus. Além de desenvolver um programa que localiza os vírus já conhecidos, o professor Weber criou um guardião de sistema. Toda vez que um vírus tenta destruir um programa, um software percebe a manobra, toma conta da situação e pergunta para o usuário se ele permite a alteração. É uma espécie de guardião do computador, que ele fica vigiando a procura de todos os atos ilegais, os atos que os vírus poderiam usar para destruir programas ou dados que estão nos discos. Esse programa é contra vírus genéricos, não só os vírus conhecidos, mas todos os outros eventuais que venham a ser programados. O que esse meu programa monitor faz, ele analisa essas instruções e verifica se elas são potencialmente perigosas ou não. Quer dizer, se o programa pede para escrever em disco, é analisado para ver se aquela área do disco é sensível ou não, se contém dados ou não, se é permitido escrever lá ou não. No momento que é detectada uma ação suspeita, o programa pergunta para quem está utilizando o computador se ele permite continuar ou não. E aí a responsabilidade fica de quem está usando.